Porque ele já tinha entendido inconscientemente que o colo, o abraço, o carinho fazia ele se sentir melhor. Né? Então tem muitas questões que são realmente instintivas na criança. E isso é muito legal, quando a gente percebe que a gente está conseguindo trabalhar a inteligência emocional da criança, mas para isso a gente precisa trabalhar a nossa. E nada impede da gente fazer o contrário também. Tá? Então, por exemplo, você está se estressando com a criança, ou está acontecendo alguma coisa ruim, ou você brigou com o marido e fala, vem cá, me dá um abraço. Depois vocês continuam conversando. Mas lembra desses hormônios legais. Me dá um abraço e vamos dar uma volta lá fora, vamos respirar. Aí a gente volta e vai conversar. E isso, gente, é para casamento também, para no emprego também, sabe? Quando eu falo em educação positiva, eu nem gosto de usar a palavra disciplina positiva porque remete muito à criança, né? A ter que disciplinar. Então essa palavra não me agrada muito. Tá? A palavra disciplina. Eu gosto mais da educação porque é uma forma de autoeducação e da educação das crianças também. Né? É muito mais fácil, por exemplo, a gente tá estressado no trabalho com um colega, vamos lá tomar uma água. Né? Dá uma volta do lado de fora, respira, dá uma olhada nas outras pessoas, dependendo de onde você trabalha. Né? Lê uma página de um livro naquele momento para passar. E aí você volta a conversar, vocês vão ver como dessa pausa, às vezes de 3 minutos, pode fazer uma diferença incrível no rumo da conversa ou da negociação de vocês, né? E isso com a criança também. Então, se você perceber que você tá muito estressado, aí entra a nossa inteligência emocional como pais. A gente percebeu que a gente tá muito estressado, a gente às vezes pode pedir um abraço pra criança e falar, nossa, eu tô muito irritada hoje, me dá um abraço? Nossa, filho, faz uma massagem aqui na mamãe. Às vezes ele é pequenininho, vai lá com aquelas mãozinhas, né? Gostosa, dá uma apertadinha, você fala, ai, a mamãe bateu o braço, faz uma massagem aqui na mamãe, mamãe tá cansada, e eles vão lá, dar uma apertadinha, faz uma massagem aqui na mãozinha da mamãe. Enfim, isso tudo vai contribuir pra gente brigar com os hormônios ruins, liberar os hormônios bons e ter clareza de pensamento e sentimento para poder lidar com a situação que a gente precisa, tá? Bom, sabendo de tudo isso, né, do funcionamento desses hormônios no corpo, de como a criança age, né, com isso, a gente consegue entender, como eu já até dei um exemplo, a questão da birra da criança, tá? O que é a birra? E aí eu preciso entrar nesse ponto, nesta aula, para vocês conseguirem compreender melhor o que é essa birra, né? Birra é curto-circuito emocional. Excesso de cortisol e adrenalina. Como é que a criança reage com a luta ou fuga? Ela sabe que ela tem que lutar? Não. Então o que ela faz? Se movimenta. Muitas vezes os movimentos descoordenados, né, e misturado com raiva, e a gente tá próximo, a criança vem e bate na gente. Ou se a criança já apanhou, enfim, ela vai acabar reagindo dessa forma também, tá? Por conta desse aumento da adrenalina no corpinho dela. E qualquer coisa, pensando num corpinho pequenininho, que o mundo é muito aquilo ali, é a destruição do mundo dela. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Ela está brincando com os blocos de montar, tá? E aí ela tá super empenhada naquilo. Acontece que ela precisa tomar banho, tá? Porque deu a hora. Em vez da gente entrar e depois isso, toda essa abordagem a gente vai falar no módulo 2, tá, pessoal? Então, assim, eu não vou entrar nos detalhes de como fazer a abordagem, de como conversar com a criança, embora eu já dei várias dicas, porque aí a gente vai fazer só isso no módulo 2. Mas vamos lá, vamos voltar no bloco. A criança tá no bloco, ela precisa tomar banho. Aí a gente vai lá, muitas vezes a gente nem fala pra criança, e se fala, ela não prestou atenção, porque ela tá tão entretida ali nos blocos dela que ela não vai prestar atenção. A gente vai lá e começa a guardar os blocos. Vamos, é hora de tomar banho. Cata a criança e leva pro banho. Era o projeto de vida dela. Pensando que ela não tem nada, né, de nenhum projeto, não almeja nada, não sonha com outras coisas que não seja aqueles blocos que ela tem ali,
Aquele era o grande projeto de vida dela. Ela estava empenhada em fazer aquilo. Ou que seja qualquer outra coisa, brincando de boneca, empenhada. Aquele mundo dela com a boneca e brincando de casinha. Aquele era o mundo dela. O que é que os pais chegam e fazem? Destroem o mundo delas. E querem que elas reajam como? Gritando, berrando, chutando, né? Se jogando no chão. E muitas vezes esse estresse todo, essa liberação desse hormônio, desse cortisol, dessa adrenalina, às vezes demora 10, 15, 20 minutos, dependendo da criança, pra gente conseguir baixar esses níveis hormonais na corrente sanguínea pra criança voltar ao normal. Então tem gente que às vezes fala assim, nossa, o show lá em casa demorou meia hora, 40 minutos. Gente, então tenha dó. Porque demorou meia hora, 40 minutos para a criança conseguir eliminar esses hormônios que a gente acabou provocando ou que a frustração acabou provocando. Frustrações são normais, não que a criança a gente vai amenizar ou não fazer com que a criança tenha frustrações. Pelo amor de Deus, não é isso. Frustração é importante, é necessária, mas as frustrações naturais, o bloco vai cair sozinho uma hora. Sabe? O fato da gente ter que guardar o bloco para ir tomar o banho também é uma frustração porque ela estava empolgada ali. Só que a forma de fazer isso é que precisa ser mais tranquila, para que a gente não libere uma quantidade muito grande de hormônios ruins, para que a gente não demore muito tempo para voltar ao estado normal da criança. Né? Tem crianças que às vezes dormem porque chegou a hora de dormir com aquela quantidade de hormônio ruim na corrente sanguínea. A criança não vai ter um sono reparador. O sono a gente sabe que também ajuda a imunidade. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, sim, com o emocional da criança, porque o emocional desestabiliza tudo. Às vezes a gente não tá importando, né? Quantas pessoas falam pra gente que a gente não precisa se importar com o que a criança tá sentindo, que a criança precisa se frustrar, que a criança precisa apanhar, que a criança precisa ser castigada. E aí a gente faz esses hormônios explodirem aí até o céu. Depois a gente não sabe o que fazer com isso. Depois a criança tem um monte como é que fala? De problemas emocionais e problemas de saúde e a gente não sabe nem quais são as origens, né? Na quântica, na terapia quântica, na saúde quântica, né, que eu trabalhava, agora eu tô um pouco parada por conta dos bebês, mas quase tudo ali é fator emocional, tá? Um dia eu explico melhor para vocês sobre isso, mas quase tudo é fator emocional. Quase todas as doenças, principalmente da criança, são desencadeadas por alguma alteração emocional da criança. Então a gente precisa sim olhar para os nossos filhos com mais amor, com mais empatia e ter sim cuidado para falar com as crianças. Certo? Então, no momento da birra, no momento da teimosia da criança, no momento de um choro excessivo, no momento de uma briga com os irmãos, em qualquer momento que você observe que ele está muito estressado ou irritado, vocês vão lembrar, e aí vocês podem fazer post-it, escrever onde vocês quiserem. Vocês vão lembrar que o momento da irritação é o momento onde as crianças precisam dos hormônios antídotos. Tá? Então são aqueles momentos onde as crianças têm uma descarga hormonal muito ruim, maléfica, e aí a gente como pais, mediadores, protetores, cuidadores, precisamos o quê? Fazer com que essa criança tenha uma liberação hormonal que vai lutar contra esses hormônios ruins. É por isso que às vezes não adianta a gente tratar as crianças no grito, nem como é que fala? No bico da botina. Não adianta. Vocês entenderam que isso não funciona? Depois vocês puderem me dar um feedbackzinho do quanto vocês conseguiram entender e se vocês tiveram dúvidas sobre isso, tá? Até agora a aula a gente finalizou essa parte de hormônio e funcionamento do cérebro. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre a educação positiva. Aí a gente vai começar a aplicar isso que vocês aprenderam agora para a disciplina positiva. Então vocês vão aprender o que ela é e como ela funciona, certo? Muito obrigada e eu te vejo na próxima aula.